continuando aqui a aula. Vamos lá. Nesse caso, quando nós estivermos diante, olhe que interessante. Quando nós estivermos diante do tribunal do júri, reconhecido no artigo 5º, inciso 38 da Constituição, e do foro por prerrogativa, também reconhecido na Constituição Federal, caso o foro por prerrogativa funcional esteja reconhecido também na Constituição Federal, o entendimento é que vai preponderar o foro por prerrogativa. Isso porque a lei especial prevalece na lei geral. O crime contra a vida seria geral, para todo e qualquer crime doloso contra a vida, ao passo que o foro por prerrogativa funcional, ele é especial. Neste sentido, prepondera. Mas você quer saber a pegadinha? A pegadinha é vereador versus crime contra a vida. Por quê? Porque o vereador poderá ter foro privilegiado. Vou falar assim para ficar mais fácil, tá? Em que pese não seja tecnicamente correto. Só que, para que o vereador tenha prerrogativa funcional, a previsão não está na Constituição Federal, está na Constituição Estadual. Cuidado! Cada Estado-membro, como é de conhecimento dos senhores, tem uma Constituição Estadual. E esta Constituição Estadual é que determina se irá atribuir ao vereador foro por prerrogativa funcional. Neste sentido, quando nós estivermos diante de um foro por prerrogativa estabelecido pela Constituição Estadual e houver um crime doloso contra a vida estabelecido, como vocês sabem, na Constituição Federal, óbvio, a federal prevalece sobre a estadual. Nesse caso, então, vai prevalecer a instituição do júri. Muito cuidado em casos de foro por prerrogativa estabelecido pela Constituição Estadual. Exemplo, vereador, porque não prevalece sobre a federal. Neste sentido, vereador que praticar crime doloso contra a vida será submetido, sim, ao tribunal do júri. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo! Agora vamos continuar. Outro detalhe. Opa, deixa eu admitir Valdeir. Bem-vindo, Valdeir. Deixa eu confirmar, estou gravando a aula. Esses dias eu dei uma aula inteira lá no segundo, meia aula, e esqueci de gravar. Então, terceiro. Só um pouquinho. Agora eu quero tratar um outro detalhe com vocês. Gente, e aqui demanda um pouquinho de atenção, mas é fácil. Perpetuação no tempo da prerrogativa funcional. Perpetuação no tempo da prerrogativa funcional. Vejam. Existia a súmula 394 do STF, que dizia que, encerrado o cargo ou o mandato, findava o foro privilegiado.
findava o foro privilegiado. Por quê? Porque não era um privilégio para a pessoa ad eterno, mas sim uma prerrogativa da função. O que ocorreu? Óbvio, os políticos do nosso país, aqueles que fazem as leis, odiavam essa súmula. E aí? Aí eles fizeram o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 84 do CPP. E estes parágrafos diziam que, mesmo que estivesse findado o cargo ou mandato eletivo, o foro seria um verdadeiro privilégio, porque ele perpetuaria no tempo ad eterno. Ou seja, você é governador, terminou o seu mandato eletivo, você continuará com o foro privilegiado, porque ele é verdadeiro privilégio à pessoa que já ocupou o cargo. Gente, vejam, para driblar a súmula 394, que dizia: cessado o cargo, cessado o mandato eletivo, cessa o foro por prerrogativa funcional, eles criaram uma lei, parágrafos 1º e parágrafo 2º, inseridos no parágrafo 1º e 2º do artigo 84. E aí? Aqui nessa época eu estudava, viu? Eu ainda estudava. Estudava, que eu digo, eu ainda estava na facul. E aí, o que aconteceu? Gente, houve um verdadeiro rebuliço, pela falta de uma melhor palavra. Isto foi muito criticado e o STF declarou a inconstitucionalidade, uma vez que, mesmo diante de crimes funcionais, mesmo diante de crimes praticados pela função exercida, o foro é funcional e não um privilégio da pessoa. Cessada a função, cessado o cargo, cessado o mandato eletivo, ele também estará cessado. Ou seja, você tem foro por prerrogativa, você não foi reeleito, teu processo desce, meu amigo, porque não é um privilégio seu, é uma prerrogativa da sua função. Beleza? Beleza? Ótimo. Um detalhe, um pequeno detalhezinho. O detalhe é: se já tiver findada a fase de instrução, a colheita das provas e estiver em julgamento, prepondera que o juiz ali em cima poderá julgar. O tribunal, né? Poderá julgar, porque foi ele quem fez toda a colheita das provas, sendo o mais aconselhável a fazê-lo e sendo o juiz natural, porque já fez toda a colheita das provas, sendo inviável descer esse processo para que um outro tribunal inferior ou para que um juiz então faça o julgamento, porque ele teria que assistir todas as provas, se inteirar do processo do qual ele não foi o juiz natural. É a única exceção, caso já encerrada a fase instrutória, estando em fase de julgamento. Tudo bem? Outro detalhe que eu quero de vocês: desvio de verba praticado por prefeito. Desvio de verba praticado por prefeito. Aqui nós temos um detalhe. O detalhe é... Nossa, peraí. Aqui nós temos um detalhe. O detalhe é: o prefeito, quando recebe uma verba, óbvio, para o município, ele pode receber essa verba sob duas premissas distintas. A1, esta verba ser remetida ao município e ali incorporada, ao passo que, uma vez incorporada, será do município e não estará
está sujeita à prestação de contas. Por quê? Porque já foi incorporada. Neste sentido, vejam, o prefeito tem a prerrogativa funcional, claro, será julgado por um tribunal acima. Só que vejam, esta verba é do município, porquanto quem será competente para o julgamento é o TJ. Mas olhem um detalhe, cuidado, se esta verba for remetida pela União e não incorporada ao município, ou seja, ainda sujeita à prestação de contas à União, o prefeito tem sim foro por prerrogativa. Mas vejam, neste caso concreto, será julgado pelo TRF respectivo. Por quê? Porque esta verba é bem da União. E, ante ao teor do artigo 109 da Constituição, onde há bem, interesse ou serviço da União, prevalece expressamente a Justiça Federal. Neste caso, remete-se para o TRF respectivo. Beleza, gente? Também matéria resolvida quanto à nossa formativa. Sobre o assunto, inclusive destaco que é o teor da súmula 208 e 209 do STJ. Súmula 208 e 209 do STJ. Agora, vamos conversar um pouquinho de outro critério de competência. Competência territorial, competência em razão do local. Aqui a pergunta é: qual o juízo territorialmente competente? Qual o juízo territorialmente competente? Quero trazer aqui em maior didática. Vejam, conversamos que o primeiro critério é em razão da matéria, absoluto. Ao lado do segundo critério, em razão da pessoa, absoluto. Logo após, temos a competência territorial. Saibam, na didática, você deve analisar como terceiro, na devida ordem: matéria, pessoa, território. E lembrando, a competência territorial, ela é relativa. Ou seja, em que pese o juiz possa reconhecê-la de ofício, inicialmente, se assim não o fizer e a parte não invocá-la, haverá a preclusão. Vejam, inicialmente, o juiz pode reconhecê-la ex officio. Perfeito. Ex officio. Todavia, se o juiz não o fizer e a parte não invocá-la, haverá a preclusão consumativa. E o entendimento é que, mesmo que seja o foro territorial inicialmente incompetente, a competência será dita prorrogada. Aquele foro incompetente torna-se competente, porque precluso está. Vejam, isto é exclusivamente no que tange a competência
territorial. Tudo bem? Entende-se aqui que o interesse preponderante é das partes. Não há interesse público. Na competência, em razão da matéria e em razão da pessoa, nós já conversamos, há interesse público. Inclusive, em razão da pessoa, o interesse público é consubstanciado na tripartição dos poderes. Em razão da matéria, é porque a organização das competências está prevista na própria Constituição. Agora, aqui não. Não há interesse público se a pessoa vai ser julgada no TJ, na comarca de Arapongas ou na comarca de Apucarana. Não há interesse público se a pessoa vai ser julgada na comarca de Londrina ou de Cambé. O interesse é das partes, que ou faz no momento correto ou estará operada a preclusão. Tudo bem? Outro detalhe, não há interesse se vai ser julgado na Justiça Federal. É federal, de Maringá ou de Londrina, certo? Então, aí estamos diante da competência territorial, a qual versa sobre um critério relativo. A primeira regra veio estabelecida no artigo 70. A competência é determinada pelo lugar em que se consumar a infração. Local da consumação é a denominada regra teoria do resultado. Lugar do resultado da consumação. A doutrina denomina teoria do resultado, porque é o local da consumação. Ótimo. Teoria do resultado. Natália, temos exceções? Sim, temos exceções. Como exceção, a teoria da ação, ou seja, a teoria em que o crime não será consumado, mas sim praticado, ação, que nos remete à ação. Exemplo, crime tentado. Por quê? Está previsto no próprio artigo 70. A competência em regra é no lugar da consumação. Leia-se, teoria do resultado. Só que, obviamente, se for um crime tentado, ele não tem resultado, ele não é consumado. Nesse caso, nós vamos para o último ato executório, teoria da ação. Porque, obviamente, o crime tentado não tem propriamente um resultado. Afinal, ele não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, primeira regra, teoria do resultado. Exceção, teoria da ação, no caso de crime tentado. Detalhe. Temos outras exceções trazidas. Outra exceção. Juizado especial. O juizado especial entende que deverá haver a competência pela ação e não pela consumação. Por quê? No local da ação é que estão as provas. E o juizado especial busca celeridade e economia. Isto quer dizer evitar cartas precatórias. Então, teoria da ação como exceção
aqui, teoria da ação como exceção na lei, juizado especial criminal. Então, nós temos duas exceções a título legal. Primeiro, crime tentado, artigo 70, segunda parte do CPP. Segunda exceção, na lei, juizado especial criminal, previsto expressamente na Lei 9.099. Agora, cuidado! Cuidado! Nós temos uma exceção a título jurisprudencial. Nós temos uma exceção a título jurisprudencial. A exceção a título jurisprudencial é delineada pelo STJ no caso de crimes contra a vida. Vejam, imaginem vocês que o João Pedro... João, dá um oi aí para mim. Aparece, João. O João, com esse boné de aba reta, aproxima o boné, vamos ver, até na casa dele ele usa boné, o cara é top. É da Tommy esse boné? Garoto, vamos lá. Então, nós temos aí o João Pedro, e ele não gosta que eu falo do boné de marca de boyzinho dele, e ele me encontra em Apucarana, no primeiro dia de aula, e ele me mata. Só que vejam, em verdade, ele pratica atos para minha morte, na frente de todos vocês, e eu fico em coma. Obviamente, minha mamãezinha manda vir um helicóptero UTI e me manda para o Albert Einstein, em São Paulo. Onde eu morro? No Albert Einstein. Vejam, neste caso, estaremos diante do julgamento pelo tribunal do júri. E, obviamente, não há, agora vai ter, né, a videoconferência, mas até hoje nós não temos um meio de mandar que todos vocês que testemunharam esse crime, todos foram testemunhas oculares do crime. Se for me julgar se for julgar o João Pedro pela minha morte no local em que morri, o tribunal do júri não vai ter acesso a verificar o testemunho de vocês que vão lá clamar por justiça e narrar o grotesco crime impiedoso do João, certo? Nesse caso, então, qual seria o interesse em julgar lá em São Paulo, sendo que todas as testemunhas poderão ser ouvidas pessoalmente no Tribunal do Júri de Apucarana, porquanto exceção trazida pela jurisprudência. Meus amigos, eu não sei se com a moda da videoconferência vai preponderar esse entendimento jurisprudencial, porque nada impede que vocês sejam ouvidos ao vivo, numa live, digamos assim, pelo Tribunal de São Paulo. Não sei se vai mudar, mas até hoje o entendimento é esse. Tudo bem? Então vamos voltar. Primeira regra é a regra territorial. Teoria do resultado. Excepcionalmente, teoria da ação. Mas vejam, pode ser, faço alusão ao artigo 72 do Código de Processo Penal, pode ser que seja desconhecido o lugar da infração. E aí, nesse caso, haverá a competência firmada pelo domicílio ou residência do réu, pelo local do domicílio ou residência do réu. Imaginem que entram na casa agora do Leonardo. Léo, dá um oi para mim. Adentram na casa do Leonardo e acham diversos vídeos dele cometendo atrocidades, crimes mesmo, crimes contra a vida, ele matando pessoas.
Mas nesses vídeos não é possível estabelecer o local do crime. Só há um quarto todo branco. Não é possível estabelecer o local, o território. Os ossos foram encontrados, mas foram enterrados aqueles corpos a posteriori. Não sendo conhecido o lugar da infração, onde vai ser a competência, domicílio ou residência. Onde você mora, Léo? Léo? Eu moro em Mandaguari. É comarca? Sim. Ah, comarca, tô brincando, cara. Comarca de Mandaguari. Tudo bem? Detalhe. Se tiver mais de uma residência, prevenção. Prevenção é, no caso de 2 foros competentes, o primeiro juízo que praticar um ato processual. Prevenção é, no caso de 2 foros competentes, imaginem que ele tem tanto domicílio em Mandaguari como em Apucarana. Imaginem que ele tem uma residência estudantil para semana em Apucarana e no final de semana se situa em Mandaguari. Nesse caso, prevenção. O primeiro juízo que praticar ato processual, mesmo antes do oferecimento da denúncia. Mesmo antes do oferecimento da denúncia. Tudo bem? Tudo bem? Se ainda não houver prevenção, nenhum juízo, ficar um esperando o outro, né? Eu lembro que quando eu estagiava, eu já vi. Remetia por engano para 2 juízes, ficava um esperando o outro. Ninguém queria pegar o processo para si. Nesse caso, parágrafo 2º. Se não tiver residência certa, olhem, se não tiver residência certa ou ignorado o paradeiro, o primeiro juiz que tomar conhecimento do fato. Primeiro juiz que tomar conhecimento do fato. Ainda faço menção aos crimes de exclusiva ação privada. O querelante poderá preferir o foro do domicílio ou da residência, ainda quando conhecido o lugar da infração. Gente, aqui é apenas no caso de ação penal exclusivamente privada. Mesmo que seja conhecido o domicílio ou a residência do réu, perdão, vamos fazer o seguinte, já estou cansada, tô confundindo já tudo, eu vou passar aqui para vocês, vou me comprometer a mandar essa aula para vocês e também, se vocês quiserem, vocês votem. Querem uma explicação? Posso até fazer uma explicação e jogar no YouTube. Precisa? Roberto não, Léo não, João não, não? Então vou postar a aula aí e até a aula que vai ser postada, competência aula 3 é a prova. Beleza, galera? Falta bem pouquinho, tamo junto e prova semana que vem. Estudem que a gente se fala, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Parar.